A gente só vê sua boca mexendo, soluço, mas não escuta o teu áudio. Eu até achei que o problema era aqui comigo. Pois é, eu achei que o meu fone não estava funcionando, aí configurei aqui, não era o meu fone. Eu também coloquei o fone, tirei o fone, nada, só mudo. Deu, ué? Pois é, que louco. Tentei mutar o soluço para um teste aqui, mas eu não consigo desmutar. Vê se você consegue desmutar você mesmo aí, soluço. E ver se agora sai o som. Se não sair, acho que vou sugerir que você saia e entre de novo na call. Ah, ainda não dá para te ouvir. Eu deduzi pela forma como você falou, mas não dá para ouvir ainda não. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Soluço, agora tá dando para te ouvir. Aê, boa. Beleza. Então vamos começar aqui. Então tá, hoje é o último dia que eu quero fazer. É, vamos revisar o que a gente viu durante a semana ali, desde o mais basicão. Quero dar uma passada sobre a ordem de execução dos testes ali no JUnit, que eu não cheguei a comentar. E, e também vamos adequar um pouco, melhorar um pouco nosso código. É, Assim, existem N maneiras da gente poder melhorar esse código. Depende muito também de projeto a projeto, a estratégia que você vai usar no seu suite de teste. Eu vou dar uma ou duas opções ali para a gente poder melhorar esse código, né? Mas, enfim, vocês podem adequar da melhor maneira possível para o projeto de vocês. Aqui eu vou dar só alguns exemplos. E essa é a ideia de hoje, para a gente finalizar. Então, abrindo lá o nosso projeto, o que a gente viu essa semana, né? Vou fazer um checklist aqui. Primeiro dia que foi o JUnit, o que a gente viu? É, Bom, a gente começou entendendo o que define um teste, né? O que o JUnit entende como um teste. Então, a gente sabe que por JUnit entender que é uma função é um teste, ela precisa ter a annotation teste, né? Definir um teste.
A gente viu os asserts, né? Alguns asserts do JUnit. Depois, nos outros dias, a gente viu que tem os asserts também do Rehnquist, que trabalha com o JUnit muito bem. A gente fez mais, fizemos alguns testes. Fizemos alguns testes unitários sem o Rest Assured, né? Depois, outro dia, quando a gente começou a ver ainda no JUnit aqui. Outra coisa que a gente viu. A gente viu as outras possíveis annotations que eu posso utilizar no JUnit para estruturar melhor o meu teste, né? Que é o before class, que é o primeiro método que roda quando você está executando a sua classe de teste. Tem o before, que roda antes de todos os testes, né? O after class, que é o último método que roda depois que a gente executa todos os nossos testes. Ele roda depois de todos os testes, e o after, que roda depois de cada teste. Daí fizemos alguns testes unitários, sem Rest Assured. No outro dia, com Rest Assured. Eu apresentei para vocês a estrutura básica de como um teste pode ser no Rest Assured, né, no famoso given when you then. Depois fizemos algumas requisições, né? Requisições com os métodos post, put, que a gente usou, get. A gente não usou delete, mas já foi suficiente aqui. O que mais a gente viu do Rest Assured? Acho que era isso, né? Beleza. E daí, no outro dia, que a gente viu the unit mais Rest Assured, a gente começou a definir, né, um método de teste utilizando os procedimentos do Rest Assured. Começamos a validar o body das requests. Existem outras coisas que a gente pode validar de uma request, né? Mas nessa semana eu acho que já dá uma visão boa do que a gente pode começar a validar numa request. E, né, como o workshop era primeiros passos, o objetivo era introduzir vocês o assunto para depois vocês conseguirem avançar melhor com JUnit e Rest Assured. Então, mostrei para vocês como a gente consegue validar um body, os elementos do body. Falei um pouco ali do Stack Trace, passei uma ideia para vocês ali do Status Code, né, que pode ser uma ajuda para debugar quando você tem um erro no teu teste. Fizemos alguns testes, 1, 2, 3, 4 testes. Eu acho que era isso, né? Então, hoje, o que vou começar mostrando? Se vocês colocarem para rodar agora os testes do JUnit,
percebam o que ele faz. Ele roda aqui, quando a gente manda rodar o JUnit, né, do jeito que eu estou mandando rodar aqui, ele roda do projeto inteiro, né? Então, o que é o nosso projeto inteiro? O projeto inteiro é o STPI. Aqui, ele só encontrou testes do JUnit nesse STPI.principal, né? Nessa única classe que a gente criou aqui de teste. Se tivesse outra classe de teste, ele ia rodar também a outra classe com teste. E percebam que na ordem aqui dos testes, ele não está executando os testes na mesma ordem que a gente criou aqui, né? Porque a gente criou um deveria inserir empregado, depois editar, depois buscar um usuário, depois buscar todos os usuários. E como é que está aqui? Está editar empregado, todos os usuários, e inserir empregado. Então, não foi de uma maneira ordenada. Isso não está errado. Isso depende muito da estratégia que vocês estão utilizando para a execução da suíte de teste. Por exemplo, faz muito sentido você ter testes independentes, né? Então, que não dependam do resultado de outro para que o teu teste dê certo. Isso é uma estratégia, né, que vocês podem seguir na execução dos testes. São testes totalmente independentes, que dependem só dele, né? Os parâmetros que você utiliza no teu teste são gerados e geridos só dentro daquele teu teste. Outra maneira que você pode trabalhar, por exemplo, para validar um fluxo, e você quer validar esse fluxo em vários testes. Então, faz sentido que o teu fluxo seja sequencial, os testes. O JUnit, ele nos dá a opção de que os testes sigam uma ordem de execução, que é dessa maneira. Deixa eu pegar aqui só. Aqui. Annotation fix method order. E daí, na classe, e daí o que a gente vai passar como parâmetro para ela method sorters, ponto. Quais são, o que a gente pode setar aqui? Pela ordem da JVM, default, ele segue a ordem, que é basicamente a maneira não colocando uma regra, e o name ascending, né? Então, ele vai, pela descrição do método, ele vai rodar os testes de uma maneira ascendente. Então, vamos colocar name ascending aqui. Beleza, então, definindo que ele vai rodar de uma maneira ascendente, a descrição do método precisa ter algum identificador que ele consiga seguir uma ordem. Soluço. Oi. Opa! Você não compartilhou a tela. Oi? Sério? A tela não está sendo compartilhada. Ué? Não acredito nisso. Pera aí. Nossa, eu e o menino vamos falar junto. Pois é, foi muito louco isso. Eita, nós. Agora tá compartilhando. Agora deu a tela. boa. Deu boa, né? Faz tempo que ela não tá mostrando? Desde o começo. Desde o começo. Ai, vocês não avisaram antes. Eu não tinha me ligado. Bom, enfim, ainda bem que eu não fiz muita coisa aqui. Tá, o que eu tava falando lá? Que... me perdi? Lembrei. Que por padrão, os testes do JUnit... Deixa eu colocar aqui para rodar de volta só para mostrar para vocês.
Diante, tá? Ó, mandei rodar. Como é que ele rodou aqui? Ele rodou primeiro o deveria editar empregado, depois buscar todos, buscar um, inserir. Ele não executou na sequência que eu criei os testes aqui, né? Eu criei um deveria inserir empregado, depois um editar, depois buscar um e depois buscar todos, né? Ele não rodou nessa ordem. Então, o JUnit tem uma annotation que ajuda a gente a rodar de uma forma ascendente, né? E isso ascendente pela descrição do teu método. Então, por exemplo, aqui, para deixar numa forma ascendente, digamos que a gente queira rodar do inserir até o buscar todos os usuários. Então, né, para ficar fácil de identificar, eu vou colocar um T01, underline. Para o meu segundo método, eu vou colocar um T. Vamos colocar um nome melhor. Teste 01. Teste 02. Teste 03. 3. E o último. Teste 04. Então, do T01 até o T04, e eu setei para que ele execute do name ascend, né? Então, de uma forma ascendente pelo nome do método. Vamos salvar aqui, mandar executar. Olá, só que peraí, fiz um negócio errado. Tem um que escrevi errado. S02, aqui. Opa, eu rodei só ele. Tá, mandei rodar suíte. Ó, perceba que agora ele está seguindo a ordem que o nome é ascendente pelo nome do método. Então, T01 até o T04. Então, dessa maneira, por exemplo, quando eu quero validar algum fluxo que faça sentido que os testes executem de forma ordenada, num fluxo lógico, faz total sentido a gente usar dessa maneira. Sobre ordenação era isso. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar um pouco esse código por exemplo, aqui eu estou passando given, body, e daí eu tenho todos esses parâmetros, né? Aqui eu tenho eu tenho 3 parâmetros só para mandar para eles, para enviar no método post ali, né? No body da request. Mas pensa numa requisição gigante lá, pensa numa requisição com 20 parâmetros ou mais, se duvidar. Pensando nisso, pensa o quão bagunçado vai ficar essa string que você vai mandar. Não só o quão vai ficar bagunçado, mas digamos que você precise ficar alterando esses valores com frequência, né? Ou precise concatenar com algum método que fique gerando massa de dados. O quão trabalhoso é ficar alterando isso. E o quão bagunçado fica. Então, qual que seria a ideia aqui? A gente criar uma estrutura de objeto, né? Para montar esse JSON, serializar ele e mandar ele como parâmetro. Então, como que a gente faz isso? Eu estou usando agora o JSON
que é uma biblioteca do Google, como dependência. Eu vou passar ela aqui já no chat, vocês já colam lá no pão do projeto. Então, o que o JSON faz? O JSON é a mesma ideia tem o JSON Array, JSON Object. Isso a gente precisa de uma biblioteca para trabalhar com um objeto aqui. Então, eu coloquei o JSON porque eu estou usando agora ele em outros projetos lá da empresa, e tem alguns métodos de validação do body, do REST Assured, que trabalha mais especificamente com o JSON, então estou trabalhando com ele agora, mas tem outras opções para trabalhar com objeto. Por que a gente vai precisar dele? Como que a gente vai... Um exemplo de como a gente vai poder criar um objeto aqui. Eu tenho... Quais campos eu tenho no meu JSON? Eu tenho um name, que recebe uma string, eu tenho um salary que recebe outra string, e o age que recebe outra string. E o ID, quando ele é retornado, ele pode não ser uma string. Uma solução, a gente poderia fazer um map dessas informações, né? Então, como que eu faria isso? Isso é do próprio Java. Vamos ver que o primeiro parâmetro é uma string. Aqui é uma string. E meu value é um object. Parâmetros. E precisa colocar uma especificação do map. Vamos fazer um hash map aqui. Um hash map. Que ele é uma string e o value é um object. Beleza. Daí agora é a estrutura do map ali, né? Como é que eu vou imputar esses valores? Parâmetros. Parâmetro. Put. Vou passar a minha aqui. Nesse caso, a name. E vou passar o meu value Jefferson. Vou repetir isso por salary e por age. E agora, aqui no body, em vez de eu mandar toda essa string, e eu vou passar parâmetro. Parâmetro. Salvei, eu vou rodar aqui para a gente ver como o resultado de execução. Não, é para rodar da mesma maneira. Deveria inseriu. Inseriu e deu sucesso porque todos os parâmetros que a gente passou ali no map são os mesmos da nossa validação aqui. Só um breve resumo, eu falei serializar. O que seria serializar? Para a gente passar num string, né, os valores, a gente precisa transformar ele em bytes. Então, o JSON, ele faz
assim, tem biblioteca tipo JSON Object, você precisa usar algum método para ficar serializando o teu objeto aqui do Java. O JSON, se você colocar ele como dependência do projeto, na hora de enviar, na hora de enviar o objeto por string, ele já entende que precisa serializar ele. Então, é isso que está acontecendo. Se vocês tirarem agora o JSON lá da dependência do projeto, vai dar algum erro, porque ele vai estar passando um parâmetro errado do que esperado. Beleza, essa é uma maneira de a gente poder melhorar a forma como a gente está passando os parâmetros do body, ou, enfim, do que a gente precisar aqui, né? Outra coisa que a gente poderia fazer eu não vou fazer aqui agora porque pode levar um tempo, mas se eu tenho JSONs com muita informação, pensa que faz sentido a gente criar uma classe de modelo, sendo que todos os campos que eu passo, todos os campos que eu passo no JSON sendo atributos da classe, né? Então, e daí aqui na hora de passar ele no body, eu instanciar a classe já com os parâmetros construídos. É uma possibilidade também que a gente poderia fazer. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no Arch Assured, pensa que eu quero seguir nessa ordem, né, aqui que a gente está fazendo, né? Pensa que eu quero vamos utilizar daquela base, lembra, deixa eu abrir aqui primeiro a referência da API. Se eu for aqui no get employee, ele vai trazer todos para mim, certo? Vamos ver aqui. Então, esses a gente já sabe que estão na base deles. E quando a gente cria um empregado novo, a gente sabe que nem sério, porque é o modelo que está a API, certo? O que a gente pode fazer aqui? Para fazer um teste desse sequencial que faz sentido. Digamos que eu inserir os dados do Tiger Nixon. Então, só um minuto. Só um minuto, eu vou ter que sair aqui por 4 minutos, já volto.
Voltei. João, precisa sim. É do Java útil lá, se eu não me engano. O hashmap é javaútil.hashmap. Então, o que eu ia fazer? Um teste que a gente poderia fazer é, validando um valor que a gente que a gente pode extrair da request ali. Eu vou criar mais um método aqui. Esse aqui, dt00. É um novo. Vamos ver aqui. Void. Zero um. TC01. Eu quero fazer um novo deveria inserir empregado aqui sem apagar esse método aqui, porque eu vou reutilizar. Então, deveria inserir. Esses caras aqui. Beleza, criei um novo método aqui. Vamos por partes aqui que eu quero fazer. Primeiro, vamos dar um log ponto body e ver o que ele retorna pra gente. Tá, o que eu tenho de valor aqui, né? Eu tenho um status, data, name, salary, age e o ID que ele gera. Beleza. Eu vou fazer dois testes em sequência. O primeiro para inserir um valor, e daí eu quero eu quero cadê? Eu vou eu vou inserir com o valor que já tem lá na lista para a gente conseguir fazer o teste. Então, eu vou inserir alguém lá com o name Tiger Nixon. E no segundo teste, eu vou reutilizar ele para usar como parâmetro da validação. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui. Deveria inserir. No name, vamos fazer o Tiger Nixon. Ficar mais coeso, vamos copiar essas informações. O salary é esse. E o age é 61. Até aqui é o que a gente já fez, certo? Só que o que eu quero aqui?
Esse deveria inserir, vamos mudar para deveria inserir e buscar então ele vai inserir, né? Já vai mandar o post com os parâmetros que eu quero. E aqui no den eu vou usar o método extract. Consigo extrair coisas da nossa resposta. Aqui eu quero extrair uma coisa do meu response body, e daí eu vou passar o path que ele usa a mesma ideia daquele que eu tinha falado no outro dia do JSON path. Então lá no meu body, na minha resposta, eu quero que ele extraia o valor do data.name. Só vamos aqui. E daí eu vou colocar uma string name aqui. Ignora isso. Para eu conseguir utilizar lá no outro teste, tem que colocar aqui global. Então, eu vou ter uma string name aqui. E aqui, name recebe o data.name. E para mostrar o que a gente está pegando certo, vamos imprimir aqui. Então, name. Vamos ver se ele imprime correto. Vamos lá. Rodou o segundo teste e imprimiu para a gente Tiger Nixon. Certo? Ok, a gente conseguiu extrair o Tiger Nixon. Depois disso, eu vou criar mais um teste que eu quero que e esse teste ele só faz sentido rodando em sequência desse daqui. Então, teste public void teste 02 deveria validar name nome. Deixa eu mudar aqui os outros só por garantia. 03, mudar outro para 04. E o outro para 05, beleza. Então, o que eu quero validar aqui? Eu quero validar se o name que eu inseri no teste passado é o name Tiger Nixon. Esse é o meu teste. Então, vamos até colocar aqui. Deveria validar nome Tiger Nixon. O que a gente precisa fazer? Né? A gente pode usar como referência. Copiem. Dá para copiar esse último que a gente colocou no último teste lá do deveria buscar todos os usuários.
Ok. Estamos com o método aqui. O que a gente vai mudar, né? Dá para copiar tudo que a gente fez do outro lá de baixo e aqui dentro em vez de a gente passar o valor fixo, ele passa o name. Ah, tudo certo, teste 00, teste 01. Ele vai validar o status. Opa, peguei errado. Aqui. Status e o name que está mandando aqui. Salvou. Vamos mandar rodar. Por que não deu certo? Opa. Não, por quê? Status era name doesn't match. Só conferir aqui na API. Tiger Nixon, será que escrevi errado? Nixon. Não, a princípio não. Hum, um segundo teste aqui. Guarda um minuto. Por que ele tá passando nu aqui? Deixa eu dar uma debugada aqui só pra entender. Já sei. Isso. Vou rodar aqui de volta. Voltava o desses. Tava perdendo referência. Primeiro. Por que não? Continua passando nu. Aqui tá certo. Vou fazer mais um debug aqui.
Por algum motivo ele tá perdendo referência. Será que é porque eu tô fazendo ele no teste? Pode ser por causa disso também. Deixa eu tirar o teste daqui. Vou considerar esse cara só como um procedimento. Por que ele tá perdendo? Só preciso dizer por que ele tá perdendo referência aqui. Não é isso. Aqui tá certo. Zoom name, aí, this.name. E o name não tá chegando aqui. Vou dar um segundo teste para ver se ele passa. Tá, mas porque tá explícito aqui. Vou fazer um outro teste aqui. Void teste. Okay. Sysalt name. Deixa eu ver. This.name. Tá, por algum motivo perdeu a referência ali. Depois eu tenho que entender melhor isso. Então tá, exemplo que eu tentei fazer na última hora não deu certo. Qual que é a ideia aqui? Vamos pensar que aqui ia ser meio ruim esse exemplo, porque de qualquer maneira, como a gente está usando uma API estática, ele ia dar certo em todos os casos, porque sempre existiria esse name lá na API de retorno. Mas, por exemplo, tem um método que está com erro lá na aplicação, que é o deveria editar empregador. Se eu passar... não, perdão. Deveria buscar um usuário, né? Ele deveria buscar um usuário que ele está com problema na request. Aqui, para buscar um usuário, eu passo como parâmetro o ID, certo? Então, seria interessante se para eu fazer esse fluxo de validação, num teste, eu criar o usuário, extrair o ID dele e no próximo eu passar esse ID como parâmetro do teste. Seria um exemplo. Que se eu tentasse rodar esses testes, por exemplo, que dependeria do ID do teste anterior, se eu tentasse rodar ele numa execução que não fosse ordenada,
ele não daria certo. Eu tive uma mega decepção agora de... Putz, agora eu tô encucado aqui porque que ele perdeu a referência. Então ele tá certo. Hum... Bom, enfim. Então a gente deu uma revisada no que era, o que a gente passou pela semana. Apesar de ter acontecido alguns imprevistos durante a semana de algumas coisas que eu resolvi fazer fora do que eu tinha planejado, não deu certo. Tipo, esse, esse último exemplo. A gente repassou de Unity, eu acho que vocês têm já o mínimo de conhecimento para conseguir criar um projeto só com JUnity ou só com Rest Assured, ou um projeto com os dois, né? O mínimo de dependência que vocês precisam no Maven, a gente viu essa semana. O que a gente viu mais, né? Como fazer um teste só com o JUnity. O JUnity, primeiramente, ele é uma ferramenta de teste unitário que você pode usar para qualquer projeto Java, por exemplo. Então, para fazer qualquer validação de teste unitário de próprio projeto Java, já serve, mesmo não sendo um teste de API, né? Você consegue validar a tua própria classe, se você quiser validar o procedimento da classe. Até porque uma coisa que eu falei, mas não mostrei, porque não estava compartilhando no começo, pensa que o JUnity, ele roda por classe no teu projeto. Aqui, como a gente só tem uma classe com o teste do JUnity, ele só vai rodar os desses, mas se a gente tivesse mais classes com o teste do JUnity, ele ia rodar todos do projeto, né? E lembrando que, por padrão, os testes do JUnity rodam de uma maneira desordenada, não tem uma ordem específica, né? Para eu conseguir uma ordem específica, eu preciso definir o Fixed Method Order pelo Nameless Engine. O que mais que a gente viu? Do Rest Assured, a gente viu como montar uma estrutura básica do teste no Rest Assured, né? A estrutura básica, como fazer uma requisição, de como utilizar os métodos HTTP. A gente viu como retornar um log da tua requisição, como ver um log do body, né, específico. Eu mostrei lá na documentação que a gente consegue ver o log de várias coisas, depende do que você precisa. O que mais que a gente viu? A gente viu os assets do Runcrush, né, que são alguns assets mais elaborados. Eles têm bem fácil, eles lá na documentação do JUnity. O que mais que a gente viu? De hoje, passei a ordem a ordenação dos testes, que eu falei anteriormente. Dei uma ideia aqui de como melhorar um pouco o código. Existem outras maneiras N maneiras aqui, na verdade, é usar a criatividade como você entende melhor organizar o teu projeto, né? Eu posso fazer aqui, parametrizar aqui, né? Dentro do próprio método da classe, ou posso criar outra, dependendo do tamanho quantos parâmetros você tem que passar no teu JSON, né? Criar uma classe só para organizar isso. Que mais que a gente viu? Algumas validações do body, né? Que é meio que o básico para você validar numa request. É isso, eu acho que vocês saem essa semana, pelo menos começando a criar testes utilizando o JUnity e Rest Assured. Queria saber de vocês se ficou alguma dúvida. Eu acho que ficou sim, porque até eu me embananei aqui em algumas coisas para explicar.
podem mandar agora, mas também se vocês quiserem mandar depois e me adicionarem lá no LinkedIn também, eu estou direto mexendo com isso, até estou com alguns outros projetos que eu estou utilizando bastante, e daí eu acho que eu vou começar a escrever mais sobre isso. E se vocês não quiserem conversar agora, podem me mandar mensagem lá no LinkedIn que a gente vai conversando. Como eu falei, a forma como vocês vão estruturar o JUnit e o Rust Assured, ele vai depender muito de projeto para projeto, né? Depende muito da estratégia como você quer seguir. Um comparativo que eu não cheguei a fazer, mas, por exemplo, o Postman, ele faz, assim, de execução de teste, basicamente o que o Rust Assured faz, né? Eu consigo mandar a requisição e consigo pegar o retorno dela e validar ele de alguma maneira. O que eu vejo de diferença do Rust Assured para o Postman, pensando em continuidade de projeto, que é hoje, por exemplo, de alguns projetos que a gente está trabalhando lá na KME, a gente optou por utilizar o Rust Assured e o JUnit, porque pensando em continuidade e manutenção, né? O Postman, para você passar a tua suíte de teste para outra pessoa, você exporta uma collection, né, que é um CMega JSON. E o código não é tão fácil e simples de versionar. Então, usando o Rust Assured e o JUnit, pensando em continuidade, ele é muito mais vantajoso, no meu ponto de vista. Vocês têm alguma dúvida? Mandem no chat. Daí, se não tiverem uma dúvida agora, vamos conversando depois. Posso encerrar aqui? Pessoal? Suave, Soluço. Eu acho que ficou bem claro aí, ó, a sua apresentação. Muito útil. Já posso ser muito útil. E acho que é isso. Obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade, apesar de eu não ser muito expert em apresentar workshops. Tô aprendendo. Mais uns 10 eu fico craque. Bom, é isso então, pessoal. Qualquer dúvida, a gente sempre pode ir conversando. No LinkedIn, enfim, WhatsApp, e-mail, quem eu conheço, quem eu não conheço, me adiciona lá no LinkedIn, mais fácil a gente conversar. Beleza? Eu vou encerrar por aqui, João. Beleza, Soluço. Obrigado aí pela colaboração e parabéns pelo workshop. Que venham muito mais. Pois é. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado aí a todos. Valeu, tchau, tchau.